Nájila, coloca aí. Olha aí, Guga. Pois é, Supremo sepulta a tese de Forças Armadas como poder moderador. E o comandante do Exército, Thomas Paiva, apoia, entre aspas, frase dele, totalmente certo. É isso, né, Amadeu? A gente está vendo que agora... Vamos lá. Guga, a gente separou algumas frases do julgamento que está prosseguindo, né? Tá 6-0, né? 8 já. Então já me atualizou. Não. Tá 6-0, mas vai até o dia 8 de abril o julgamento. Tá Ontem se formou maioria com o voto do Gilmar. Isso, tá 6-0. E aí vamos ver aí alguns trechos dos votos dos ministros que nós separamos. Olha um deles aí, Ari, Gilmar Mendes. A hermenêutica da baioneta não cabe na Constituição. A sociedade brasileira nada tem a ganhar com a politização dos quartéis, e tampouco a Constituição de 1988 o admite. Agora vamos ver reações. Veja aí a reação do comandante do Exército, General Tomás Paiva, Ari. Quem interpreta a Constituição em última instância é o Supremo Tribunal Federal. E isso já estava consolidado como o entendimento. Está certo. Está aí o general Tomás Paiva. E agora o ministro da Defesa, Zé Múcio. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal é a confirmação do óbvio. Segue aí, Guga. Pois é, gente, mas a gente precisa repetir o óbvio, né, nesses tempos de bolsonarismo. A Constituição de 88, ela blindou o Brasil de ter um poder moderador. Não existe poder moderador. E as Forças Armadas não constituem um poder. A Constituição de 88 pensou nisso exatamente para evitar uma nova aventura golpista. Então não tem como aquilo que sequer é um poder se transformar de repente no poder moderador. O Exército, a Aeronáutica, a Marinha, eles são um braço burocrático do Estado que estão, claro, a serviço do poder legislativo, executivo e judiciário. Agora, o executivo ou nenhum desses poderes pode convocar as Forças Armadas para atuar num conflito com outro poder, para intermediar o conflito entre os poderes. Se tem alguma treta, digamos assim, entre executivo e judiciário, ele não pode, o presidente, convocar as Forças Armadas para se meter nessa história como se fosse ele que fosse moderar essa confusão. É isso que está sendo deixado explícito ainda mais, porque já era óbvio, como disse o Múcio, mas agora a gente precisa deixar ainda mais óbvio, para não ter uma interpretação torta, como a que tentaram fazer do artigo 142, colocando o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, como a força que decide no momento que tem uma convulsão entre os poderes. Isso não existe, e no momento em que tiver um conflito entre os poderes, a voz final será do STF. Quem dará as cartas, quem de alguma maneira vai moderar isso, também não é um poder moderador, mas vai moderar essa confusão, digamos assim, vai ser o judiciário. E agora eu vou emendar com o professor Vila, depois eu quero ouvir a todos, mas é que eu vou emendar com a manchete do professor Vila, porque é dentro também desse julgamento que o professor Vila extrai essa posição que é muito importante. Olha aí, ó. Ministros do STF recomendam que quartéis e escolas militares ensinem que não existe intervenção militar na Constituição brasileira. E nós separamos aqui, professor, um trecho do voto do ministro Flávio Dino, tratando justamente de que essa mensagem seja levada nas escolas e nos quartéis. Vamos botar aí e o Ari lê para nós aí o que falou Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, Nájila. Que haja a difusão para todas as organizações militares, inclusive escolas de formação, aperfeiçoamento e similares. A notificação visa expungir desinformações que alcançaram alguns membros das Forças Armadas, com efeitos práticos escassos, mas merecedores de máxima atenção pelo elevado potencial deletério à pátria. Pois não, professor Vila?
É justamente isso. Eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi necessária, não era nem preciso em certa época, mas nesse momento sombrio que vivemos, foi mais que necessária para esclarecer no que consiste especialmente o artigo 142. E o ministro, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, foi correto, ou seja, quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Isso está no artigo 102, que em latim eles chamam caput, em português chamamos de cabeça do artigo, em que diz quem é o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, portanto, ele é o último a falar. A questão foi recolocada por causa do governo Bolsonaro. Até 2018, ninguém falava em intervenção militar, ninguém falava em militares legalistas ou militares golpistas. Se nós pegarmos o governo Fernando Collor, Itamar Franco, os dois governos Fernando Henrique, os dois governos Lula e Dilma 1,5, e mesmo em uma parcela do governo Temer, essa questão de militares legalistas e não legalistas, que era uma expressão lá do período 1945-1964, era muito usado, isso tinha desaparecido, parecia que estava lá, era uma página virada na nossa história, mas não. O Bolsonaro, desde quando assumiu o governo, a 1º de janeiro de 2019, ele já apostou no golpe de Estado e deixou isso claro em várias ações do governo, em 2019, em 2020, chegando a 2021, a 7 de setembro, aqui na Avenida Paulista, quando ele disse que não cumpriria a determinação judicial, olha o absurdo, do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, o que é crime de responsabilidade, é caso de impeachment, ninguém nada fez, deixaram passar, e sempre insinuando a questão do golpe militar. E em 2022, com o que sabemos até agora, isso ficou claríssimo, basta ver os incidentes de 12 de dezembro, 24 de dezembro de 22 e o 8 de janeiro de 23. Minuta do golpe, depoimentos, hoje é robusto, que logo será um processo, hoje é um inquérito, que vai ser recebido pelo Supremo, do golpe de Estado. Portanto, foi necessário esclarecer, já certamente eu creio que vai ser, presumo eu, bom senso diz isso, 11-0, 11 ministros que concordam, com algumas diferenças no vocabulário, nas relações históricas, mas eu acho muito... não é plausível imaginar que o ministro do Supremo Tribunal Federal dê guarida a uma tese do intervencionismo militar, que é uma tese golpista. Seria o absurdo dos absurdos. Eu espero que o bom senso jurídico vigore nessa questão também, e que o Supremo, por 11-0, apresente para a sociedade brasileira, olha, não há intervencionismo militar, nós temos 3 poderes que estão aqui na Constituição, são 3 poderes. Quem fala por último sempre é o Supremo Tribunal Federal, e que nas escolas militares, mas não só, eu acho que nas escolas militares tem que discutir a questão do intervencionismo, explicar que isso não existe. Mas o mais importante, Madame, me parece fundamental,